Então vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês sobre razão, né, para a gente provar a proporcionalidade do que tá do item que nós estamos falando. Então como que eu faço para encontrar razão? Da tabela que nós estamos vendo aí, que é a tabela do preço da maçã, tá certo? Deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui, que é o preço da maçã, que ele está dizendo assim, ó, meio quilo, né, de maçã, nós vamos pagar R$3. 1 quilo de maçã, nós vamos pagar R$6. 2 quilos, nós vamos pagar 12. E 3 quilos, nós vamos pagar 18. Tudo bem? Então aqui é uma tabelinha falando sobre grandezas diretamente proporcional. Por que grandezas diretamente proporcional? Quanto mais eu compro, mais eu pago. Se eu voltar diminuindo a quantidade, eu também volto diminuindo o valor final. Então deu diretamente proporcional. Agora, como que eu provo a razão para falar que isso é realmente proporcional? Para mim provar isso, eu tenho que encontrar a razão. E a razão eu encontro fazendo o quê? Pegando esse cara aqui, que é a quantidade, e dividindo pelo valor final. Então é a mesma coisa eu fazer isso aqui, ó. Meio dividido por 3. Certo? Isso vai dar 0,16666 e vai embora. E mesma coisa eu faço com outro, ó. 1, certo? Que é 1 quilo dividido por 6. Vai dar também 0,1666 e vai dar uma dízima aí. Novamente aqui, ó, 2 dividido por 12. 0,1666 dízima. E 3 dividido por 18, 0,1666 dízima também. Tudo bem? Então aqui qual é a razão? A razão é 0,166. Desculpa aí, gente, que meu telefone tocou, tá bom? Eu já interrompi a ligação aqui. Aí, voltou. Pera aí, deixa eu arrumar aqui de novo. Alô? Bom dia, eu tô em reunião, tá? Por isso que eu tô desligando o telefone, eu não posso atender agora. Vamos lá. Voltou agora a câmera aí? Voltou? Então vamos lá, pessoal. Então aqui, ó, eu tenho uma razão aqui, tá ok? A razão é que eu provo o crescimento proporcional o crescimento ou a diminuição proporcional com relação a peso e preço. Tá certo? Aí tá dizendo assim, ó, dizemos, portanto, que essas são grandezas diretamente proporcional. Tá certo? Aí tá até um balãozinho na apostila de vocês, uma conversa entre duas pessoas. Ó. Lembre-se, duas grandezas são diretamente proporcionais quando sua razão varia sempre na mesma proporção. Ó. Varia sempre na mesma proporção. Ou seja, se uma delas aumenta e a outra também aumenta, tá certo? Então, se aumentou o preço, se aumentou o peso, aumentou o preço. Se foi, né, por igual em todas as situações, quer dizer que todas as situações são diretamente proporcionais. Também podemos representar graficamente a relação entre massa e preço do quilo da maçã. Como o quilo da maçã custa R$6, né? Aqui 1 quilo apresentou 6, tá certo? E como massa e peso são grandezas diretamente proporcionais, para comprarmos X quilos de maçã, pagaremos X, um valor Y, né? Por esse produto, tá certo? Então o que está querendo dizer aí, ó? Podemos falar assim, ó, que na massa, né? Vamos colocar esse lado aqui a massa, ó. 1 quilo de maçã custa R$6, tá ok? Tudo que vir depois, seja qualquer o valor X que for, também eu vou chamar de Y o preço, porque vai depender do peso para mim saber o preço. Então são duas incógnitas aí que eu não sei. Tudo bem? Então o que acontece aí? Assim a proporção será o quê? 1 está para 6, ó. 1 está para 6, igualmente o X está para Y.
Tá certo? Tudo bem aí? Até aqui vocês entenderam como é que é? Até aqui tá tranquilo, né? Isso, né, nos permite escrever a segunda propriedade fundamental da proporção, que ele está falando o que aqui, ó? Que 1 vezes y e 6 vezes x. É só fazendo aquela famosa regrinha de 3, né, ó? Isso, eu já tinha explicado isso pra vocês. Na verdade, nós estamos fazendo regra de 3 simples desde o 7º ano, né? Porque não falei pra vocês, nós vamos rever, porém entrando com outras propriedades. Tudo bem? Até aí por enquanto tá tranquilo? Então vamos lá. Então agora vamos falar sobre a introdução ao plano cartesiano. Plano cartesiano, vocês lembram o que que é? É o eixo do nosso gráfico, não é isso? Você não lembra sobre gráfico? Sobre o eixo do nosso gráfico? O eixo das abscissas e o eixo y, que é o XY. Como não? Que isso? Ó, isso aqui, ó. Ó, sempre, tá? É convencional a gente usar a vertical como y e a horizontal como x. Então o x é chamado abscissas e o y é chamado de eixo y, tá ok? Nós temos aqui o ponto zero, que é a partida de todos eles. Então nós vamos ter aqui, ó, o lado positivo, o lado negativo, o lado positivo e o lado negativo, tá certo? E são divididos em 4 partes. Se a gente ligar as 4 pontas, o que vai acontecer? Vamos ter uma circunferência. Então aqui nós temos aqui, ó, o primeiro quadrante, que é 90 graus. Nós temos o segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrante. Então, ó, vamos lá. Vamos voltar a falar primeiro sobre o eixo cartesiano, depois eu falo para vocês de quadrante. Só dei uma antecipada para vocês entenderem que nós temos 4 partes, ó. Positivo, de 0 ao positivo infinito, de 0 ao negativo infinito, de 0 ao positivo infinito, de 0 ao negativo infinito, tá certo? Nós temos 4 quadrantes de 90 graus cada um, tudo bem? Deixa eu só passar um pouquinho aqui a página para mim conseguir ler para vocês aqui. Por meio de 2 retas perpendiculares, por que são retas perpendiculares? Porque elas se cruzam, tá certo? Se cruzam certinho aqui, ó, 2 retas se cruzam certinho, formando os ângulos de 90 graus que eu falei para vocês. Uma vertical chamada de abscissas, tá certo? E outra horizontal, tá ok? Chamada de ordenada Y. Aí tanto faz, horizontal ou vertical, você pode escolher quem você quer nomear como X ou Y. Convencionalmente, normalmente vocês sempre vão ver desse jeito assim, ó, X e Y. Mas pode mudar, professor? Pode. Pode mudar sem problema nenhum, tá bom? A representação pode ser feita de qualquer jeito. Se você colocar o X aqui, não tem problema nenhum. Você pode colocar o Y aqui. Mas pode ser letra B, letra C, letra D, pode ser qualquer letra, tá bom? O X e o Y é só aí um exemplo, tá certo? E aí ele tá dizendo assim, ó, é composto por 2 retas, né, perpendiculares, como eu falei para vocês, abscissas ordenadas, que é o eixo Y. Ao cruzamento entre essas retas, damos o nome de origem, né? Ó. Na geometria nós vimos bastante sobre origem, né? Por que origem? Porque é o zero de todos os lados. O 0 para o positivo, o 0 para o negativo, o 0 para o positivo e o 0 para o negativo, tudo bem? Então, o centro aqui, onde cruzam as 2 retas, é chamado de origem, tudo bem? Uma outra coisa muito importante também quando nós vamos desenhar gráficos, tá ok? É a gente desenhar o gráfico na escala. O que é desenhar gráfico na escala? Utilizar a régua para marcar os pontos, porque o nosso gráfico ele vai ter pontos, tá ok? Ó. Quais são os pontos? Os pontos que nós vamos precisar. Nesse caso, eu vou dar um exemplo de 1 em 1 centímetro. Ó. Então, ó, começa no 0. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Tudo na escala, ó. A diferença é igual, de 1 em 1 centímetros. Ó. 1, 2, 3, 4. E aqui também vai ter que estar na escala, ó. Você vai ver onde a gente vai usar isso aqui. Todo dia a gente vai usar isso daqui. Não fala assim da matemática. Então, ó.
Aqui, ó, tá na escala, tá certo? Ó, o espaço de 1 centímetro em cada um deles aqui, ó. Tudo bem? Por que eu tenho que colocar na escala? Porque eu vou dar um exemplo pra você, ó. Se eu dou, ó, um espaço de 1 centímetro aqui no X positivo, chega aqui no Y, eu dou espaço de 2 centímetros, o meu gráfico não vai estar na escala. Ou aqui eu dou espaço de 3, aqui eu dou espaço de 4. Meu gráfico vai ficar todo torto. Eu não vou conseguir depois cruzar as informações. Tá certo? Escala. O que é a escala de um gráfico? É o gráfico está sendo marcado os seus pontos, porque cada um desses daqui, ó, é caracterizado como ponto. Tá certo? Os pontos ele tem que estar com a mesma distância. Estar na escala é você deixar todos os pontos do seu gráfico com a mesma distância entre um e outro aqui, ó. Entendeu? Isso que é deixar na escala. Porque eu vou dar um exemplo. Se você precisa marcar uma informação aqui no gráfico, você vai marcar a informação que você tem, depois você vai ter que provar ele aqui, ó. Cruzar aqui uma reta nele para ligar os pontos. Se o seu gráfico não estiver na escala, ó, eu vou pegar aqui, ó, o meu item 3 e vou cruzar com o item 3 daqui, ó. Por que tá cruzando certinho? Porque eles estão exatamente com a mesma distância, eles estão na escala. Se não tivesse na escala, eu teria que fazer isso aqui, ó. Ou fazer isso aqui, ó. E aí a diferença fica na resposta. Tudo bem? Por isso que é importante deixar o eixo cartesiano marcado com seus pontos na escala. Se você vai pular de 2 em 2, de 4 em 4, de 6 em 6, aí vai de acordo com a necessidade. O importante é o intervalo estar na escala. Tudo bem? Bom, aí na próxima página está dizendo o que eu falei para vocês sobre as ordenadas sobre as abscissas x, tá certo? Sobre a origem também. E depois aqui, ó, tá dizendo sobre a escala que eu tô falando para vocês, ó. Dividimos o eixo em uma unidade de escala comum. Então a escala que eu utilizei aqui é a escala que eu vou utilizar aqui, que eu vou utilizar em cima e embaixo também em y, tá bom? Temos que manter a escala. Pode ver no desenho aí, ó. Até o desenho que tem na apostila de vocês está com uma parte quadriculada aí que fica melhor para dividir na escala, tá bom? Para colocar o eixo certinho na escala, tá certo? E aí ele está falando de novo também um outro comentário que eu fiz, ó. Quando há dois pontos distintos, quando nós colocamos dois pontos distintos, aqui são as informações, nós temos que fazer o que aí nesses dois pontos distintos? Cruzar aqui uma diagonal para provar que esses dois pontos distintos estão sendo aí relacionados. Tá certo? Então, você vai usar o que na vida, você quando assiste alguma reportagem sobre pesquisa, você entende o que está falando lá, aqueles gráficos? Entende tudo? Você sabe o porquê daquelas marcações lá? Então, ó, vou colocar um exemplo bem pequenininho aqui do lado, ó. A Globo agora passa o gráfico sobre a tendência do vírus, né? Do coronavírus. E aí ele faz um gráfico por escala, né? Ele faz assim, o gráfico sobe, desce, por medida de tendência central. Então, tudo isso aqui, ó, é um gráfico que foi criado, tá bom? Ó? Foi criado um gráfico. E aqui tá subindo as suas informações, ó. Tá certo? Então, aqui, ó, são os dias. E aí esse gráfico aqui, apenas ele só tá de um lado. Ele tá daqui pra cá. Não tá os outros lados. Entendeu? Certo? Então isso vocês vão utilizar. Em um momento da vida vocês vão utilizar. Por isso que o importante é apresentar agora. Por isso que o importante é aprender agora, ó. Ó, nós temos um exemplo aí, ó, do gráfico que eu até acabei desenhando a mão livre pra vocês, ó. Na próxima página aí, na página 386, ó. Note que podemos representar a situação de grandezas diretamente proporcionais por meio de uma equação do primeiro grau. Portanto, é possível expressarmos em um gráfico a relação entre x e y, que foi o que vai se tornar aqui, voltando a página aqui, ó, a equaçãozinha daquela tabela que nós estávamos falando anteriormente, que é essa equaçãozinha aqui, ó, que vai ser uma regra de 3 simples, que vai acabar se tornando uma equação. Então tá um gráfico aí demonstrando aí, ó, um exemplo. Na linha do y, né, que é as ordenadas aqui, ó, está o valor 6, 12, 18, 24 e 30. Tá certo? E nas abscissas aqui, que é o x, ó,
está a quantidade adquirida, tá certo? 0, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos e 5 quilos. Então, o que ele está querendo mostrar para nós aí, ó? Essas seguintes informações aqui, ó. Se você um dia precisar, numa empresa que você for trabalhar, demonstrar para o seu chefe os gastos, né? Você não vai chegar lá falando assim, ó, a Maria gastou 50, o Zé do RH gastou 80, o Serafim da cozinha gastou 1000. Ele vai querer qual é o percentual. E percentual você vai mostrar através de gráficos. Então, ó, vou fazer um gráfico aí próximo ao que tá na... gráfico. Depende da conta que você vai fazer. Ó, vamos lá. O gráfico está na apostila de vocês, ele está mais ou menos assim. Ele vai do 0, né, com o ponto de origem aqui, ó. O 0, aqui é o Y, aqui é o X, aqui vai ser a quantidade em valores, tá certo? Eu vou colocar o RS aqui. E aqui vai ser a quantidade de massa, que é quilogramas. Tudo bem? Eu vou dar um espaçamento aqui, ó, a partir do 0, ó, de 2 centímetros. Deixa eu ver se aqui também vai caber de 2 centímetros. Eu fiz com 10 aqui. Não, 2 centímetros não vai caber. Então, eu vou fazer com 1 centímetro aqui, ó. Então, cada 1 centímetro que eu marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou marcar com a mesma distância aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu vou marcar a quantidade em quilos, ó. 1 quilo, 2 quilos, 3, 4 e 5, porque o X está representando quilogramas. E aqui está representando meus valores em reais, que é o valor que eu vou pagar a cada quilo que eu comprar. Então, ó, 6 reais, 12 reais, 18 reais, depois é 24 e 30 reais. Perceba que o valor não importa, o que importa é a escala, tá certo? E depois que nós vamos fazer aqui, ó. Quando eu comprar 1 quilo de maçã, eu vou gastar 6 reais, ó. Tá aqui, ó. Então, esse aqui é o ponto de intersecção entre peso e valor. Tá certo, ó? Isso, e tá voltando a fazer agora no 8º. Depois, ó, se eu comprar 2 quilos de maçã, ó. Se eu comprar 2 quilos de maçã, eu vou para 12 reais, ó. Tá aqui, ó. Agora, a partir do 3 aqui, eu vou ter que fazer com régua aqui, que senão não vai ficar certo. Vou colocar aqui 3 centímetros aqui. Não, não é não. Tá aqui. E aqui, ó. Ó. Tá certo? Agora, marcar o outro aí, ó. 4 quilos. 4 quilos, 24 reais, ó. Então, eu venho aqui no 24 reais. Como eu marquei na escala, eu sei que a distância é 1 centímetro. Eu vou até 4 centímetros. E faço isso aqui também, ó. Tá aqui, ó. Outro ponto de intersecção. E agora aqui com 5 centímetros. Tá aqui 30 reais, ó. Por que que a minha reta vai passar por todos os pontos? Porque o meu desenho, o meu gráfico, está na escala, ó. Certo? Então, o que que ele prova aqui, ó? Uma grandeza proporcional, porque, ó... Tá certo? Passou por todos os pontos de intersecção certinho e apresentou um crescimento. Quanto mais eu compro em peso, mais eu gasto em questão de valores em reais. Tá certo? E a gente consegue demonstrar isso através de um gráfico. Tudo bem? Agora, vamos lá. Considerando o exemplo do preço do quilo da maçã, o ponto de coordenadas 4 e 24 indica que 4 quilos custam 24 reais. Ó. E assim por diante nos outros, né? Ó. 3 quilos, 18 reais. 2 quilos, 12 reais. 1 quilo, 6 reais. Esses pontos aqui, ó, chama-se ponto de intersecção, tá ok? Que são os pontos que se cruzaram as duas informações. A informação peso com a informação custo, valores. Tudo bem? Bom, agora o que resta para nós
é exercício. Exercício, exercício, exercício e mais exercício. Como vocês já têm o exercício mãos à obras, para fazer, nós temos 12 minutos aí de aula ainda. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma troca. Vocês quiserem tirar dúvida dos mãos à obra do que vocês não fizeram, vocês tiram nesses 12 minutos, porque amanhã é o dia de entrega, tá certo? E amanhã nós mandamos lápis em cima desses exercícios aqui, que é desse capítulo aqui de grandezas.